E agora, começando de novo, vamos falar da origem oculta das doenças. E por que que eu trouxe este tema dessa vez, né? Porque agora eu estou com foco, né, na saúde, na questão da fibromialgia, que é o meu principal foco, né, no meu conteúdo. E uma coisa que eu percebi durante esse processo meu de autoconhecimento, de autocura, que pela medicina tradicional a gente não consegue a origem. Qual é a origem? Trata apenas o sintoma. É como se a gente pegasse um cano furado e tá lá pingando, aí todo dia eu vou lá, enxugo, tô lá, enxugo, e não resolvo o que está acontecendo com aquilo ali. Isso acontece com a medicação. A medicação, ela trata apenas o sintoma. É um paliativo, é remédio, remedia a questão do sintoma. E o que que eu percebi na minha trajetória? Que existia outras formas de você tratar as questões de saúde. Atualmente, né, algumas já ouviram falar, uma questão que eu sinto que é muito frio. Esse frio eu sinto desde criança. Eu lembrei que é desde criança porque eu nasci em São Paulo, lá é muito frio, e eu ficava brincando no quintal, lá com os bichinhos, com os meus brinquedos, né? E eu ficava sentada no cimento quente. E minha mãe dizia: menina, saia daí, você vai adoecer de ficar na quintura e tal. Mas eu notei que era desde criança que eu tenho isso, de gostar de ficar no quentinho. E eu estou nessa descoberta do que é esse frio que eu sinto. Então, eu já vi que não é neurológico, não é do intestino, não é de nada orgânico, igualzinho à fibromialgia, que também não aparece em nada orgânico. E quando você chega para fazer um tratamento com um especialista, o que é que ele pergunta? Onde dói? O que é que você está sentindo? O que é que está acontecendo? Ele não pergunta o que é que aconteceu para você chegar nessa situação. E para a gente chegar numa situação com algum tipo de sintoma no corpo, é porque algo aconteceu. Não é só hereditário, não é só do ambiente, é algo sistêmico, não é só o externo. Tem também a questão energética. E qual é a pergunta que a gente faz? O que é que eu estou fazendo de errado? Qual é o erro, né, dessa questão? O que é que eu estou fazendo de errado para que eu venha ter esse tipo de sintoma? E eu comecei a pesquisar a, da fibromialgia, eu parecia uma detetive. Eu comecei a ver assim, o que que eu fazia e ficava sem dor? O que que acontecia que eu melhorava? O que que acontecia que é isso? Igual hoje, né? Eu até comentei aqui que tem dia que eu amanheço sem vontade de levantar da cama. Eu adoro o que eu faço, eu moro numa cidade maravilhosa, mas tem dias que o corpo dá um sinal de manhã que eu digo que é igual um fogão a lenha. Eu tenho que começar a botar umas brasinhas, uns foguinhos, para eu começar a me mover. Então, eu não dou aula de manhã, eu só assisto aula, porque o professor marca. Eu não gosto de fazer live de manhã, alguma coisa de manhã. Se vocês virem, é algo assim, extremo, e eu estou usando o máximo da minha energia para fazer aquilo ali de manhã. Então, de manhã, eu cuido da minha rotina, eu cuido de meditação. Às vezes, eu não faço nada. Então, eu digo: não, de manhã é para eu fazer coisas que não tenham tanta urgência. Então, eu já conheço isso em mim. E isso vai me trazendo bem-estar. Então, hoje de manhã, o que é que eu fiz? Coloquei as músicas que eu comentei com vocês, que eu estou criando, músicas para cada capítulo do meu livro. As músicas, elas têm um ritmo que me traz alegria, né? Não é para todo mundo que vai trazer, mas o meu corpo traz, porque
eu comecei a perceber que músicas com som de guitarra, elas mexem com essa parte do meu corpo, com o meu coração. Meu filho é guitarrista, e eu comecei a conversar com ele. Eu disse, Mateus, isso aqui, essa guitarra aqui, esse som aqui, faça aí um som alegre, faça um som mais melancólico. E ele começou a fazer a vibração, porque né, o instrumento de corda ele tem uma vibração, e eu comecei a observar no meu corpo. E, muito curiosa que sou, comecei a usar os aplicativos para criar música. Eu crio as letras baseadas nos capítulos do livro da fibromialgia, por enquanto, estou fazendo isso, para me ajudar a decorar, não é nem decorar, aprender mais o conteúdo, porque mesmo eu tendo escrito o livro, se você me perguntar qual é o capítulo 6, eu digo, não lembro, peraí, deixa eu olhar aqui, né? Porque eu escrevi, eu sei o que eu escrevi, mas eu não lembro a sequência nem o conteúdo, né? Eu só decorei que o capítulo 7 é o da criança ferida, que foi da última aula, né? Então eu comecei a criar essas coisas, esses movimentos, para me ajudar a ter bem-estar. E o que é inegociável para mim? Minha paz. Cláudia, vamos para tal coisa. Eu digo, ai, tem muita gente, vou não. Ah, isso aqui não tem nada a ver comigo, não vou não, né? Os tipos de música que eu crio, até Miriam, né? Que o Miriam comentou, tem alguma de axé? Eu digo, não, eu não gosto de axé, então só estou fazendo as músicas que eu gosto. Inclusive, se vocês observarem as músicas como funk e axé, elas mexem do umbigo para baixo, no corpo, né? Música clássica, cabeça, coração. Então, comecem a observar, quando vocês escutam, ouvem um tipo de música, qual é a parte do seu corpo que você sente alguma coisa, né? Necessariamente não precisa ser uma vibração, mas se a gente presta atenção, vibra, né? Então eu comecei a fazer isso, esses movimentos de perceber não só o que estava fora de mim, mas qual era a origem oculta. E o corpo, o que que ele faz? Ele vai comunicando. Ele vai comunicando uma dor no braço, uma dor no pescoço, um cansaço, uma coisa na barriga, né? Como eu falei antes de começar, por que que eu estou rouca? Né? Para fazer uma aula dessa de um assunto que eu sei falar, com um povo que eu conheço, né? Então, estou aqui, estou mais rouca do que o normal, porque interfere no meu lado emocional, porque eu estou me expondo, eu estou fazendo algo que eu já tenho o hábito, mas eu não faço com tanta frequência. Então, isso interfere, eu já notei o que é isso, né? O que é que está me impedindo de fazer. E se eu fosse me entregar aos pensamentos, me entregar ao sintoma, então isso iria dificultar tanto eu melhorar, tanto eu descobrir a origem. Então, o nosso corpo ele tem assim um ecossistema multifuncional. Ele está num ecossistema e nós também somos um ecossistema. Então, existe o que? A parte física do corpo. O que é físico? O sono, a alimentação, a genética, né? São coisas físicas. Aí tem a parte o quê? Relacional. O ambiente, as famílias, a parte sistêmica, ancestral, todas as influências. Então, isso é a parte relacional. Tem a parte o quê? Mental e emocional. As emoções acumuladas, os traumas, o nível de estresse, as crenças. Então, uma crença minha que me ajuda. Eu tenho superpoderes. Tenho até um anel de superpoderes aqui. Então, essa crença me ajuda a eu sair de qualquer situação. Pode demorar? Pode demorar. E às vezes eu peço auxílio, né, dos universitários, de Deus. Deus, por favor, meus anjos da guarda, por favor, me ajudem aqui. Então, eu tenho essa crença, né, que me ajuda. E tem a parte existencial. Isso, para mim, hoje, na idade que eu estou, 63, que eu fiz agora em julho, né?
Ah, aqui, ó, eu sou a melhor naquilo que eu faço. Isso, adotem, é isso. Que eu ainda digo mais, viu, Luana? Eu digo que eu sou a melhor do mundo. Eu sou a melhor do mundo naquilo que eu faço. Mas se eu disser assim, eu sou a melhor terapeuta do mundo, ó a minha cara, o corpo já fica assim, como assim? A mente faz o quê? Como assim? Mas se eu digo que é naquilo que eu faço, só quem faz o que eu faço do jeito que eu faço sou eu. Vocês podem aprender. E aí você coloca o quê? O temperinho de vocês em algo, porque o que eu faço é algo replicável, né? Estou, inclusive, ensinando o meu caminho para que vocês possam perceber se vai fazer sentido para vocês esse caminho. Então, quando eu digo na terapia, eu não curo ninguém, eu não ajudo, eu acompanho. Eu faço um acompanhamento, mostrando um caminho para a pessoa. Eu vou mostrando que existem formas e eu vou adaptando para cada pessoa o tratamento, o movimento, ou o programa, o que quer que seja, ou a música. Ah, gostei daquela música, Glaucia, manda para mim, mando. Então, é esse movimento que eu faço de acompanhamento e adequação para cada pessoa. E eu gosto muito de fazer o tratamento individual e personalizado, porque eu acho que funciona, como é que eu posso dizer? Digamos, na minha experiência, ele funciona muito mais um acompanhamento personalizado. Quando eu atendia, eu passei mais de um ano atendendo aqui na universidade, no departamento de saúde, como terapeuta voluntária, que tem um núcleo de práticas integrativas, e eu passei um tempo atendendo lá. E eu atendia o pessoal do SUS, que os psiquiatras diziam assim: não tem mais jeito, não. Vão lá para o, chama LAPIX, Laboratório de Práticas Integrativas e não sei o que de saúde, complementares de saúde. Vão lá para o LAPIX, tipo assim, não tem mais jeito, não. E eu cheguei a atender mulheres que não tomavam nem banho, depressão profunda, sabe? Aquela coisa assim de olhar e dizer, meu Deus, como assim, né? Como é que eu vou fazer? E eu fazia práticas de terapias energéticas e teve dessas mulheres que com 3 sessões, era uma vez por semana, na terceira sessão, a mulher chegou de banho tomado, de batom e de roupa colorida, com borboletas na roupa. A outra chegou com flores na roupa. Então, assim, funciona. E uma coisa que eu percebi, o pessoal do SUS, eles não têm, assim, tanta instrução. Aí eu dizia, olha, faça assim. Ela fazia. Se alguém me diz assim, faça assim, Glaucia, eu disse, para que é? Como é? De onde você tirou isso? O que é que eu vou ganhar com isso? Como é que eu vou fazer? Então, facilitava porque elas apenas faziam e obedeciam. Eu, eu digo assim, que eu dou um pouquinho de trabalho, né, para as minhas terapeutas, porque eu questiono, eu quero saber de onde veio, o que foi, e começo a processar aqui na minha cabeça. Eu tenho uma cabeça cheia de processos, de processamento, e aí fica assim, às vezes eu digo, gente, é tão simples, é o quê? Acordar de manhã, fazer aula de yoga. Pronto, acordou, fez. O que danado acontece na minha cabeça e da de muita gente que eu não faço. Não faço todo dia, faço 2, 3 dias e paro. Então, isso acontece comigo. E aí eu fico me lembrando de que, gente, aquelas mulheres, eu dizia assim, olha, faça assim, anote isso e tal. Aí eu chegava na próxima, ela me chamava doutora, doutora, olhe, eu fiz isso. Eu digo, isso, muito bem, parabéns. Teve uma que começou a ganhar dinheiro, era muito rápido o resultado delas, eu ficava impressionada. Porque elas não questionavam, elas faziam. E por que que eu estou contando isso? Porque o que é que cura? É a ação. É a ação, é fazer, é escrever,
Então, eu gosto muito de ter meus caderninhos aqui, ó. Saio anotando aqui minhas coisas, anoto aqui no celular. Mas o que que é melhor? Escrever, porque é a cinesiologia passa pelo meu corpo, eu escrevo, eu penso e depois eu leio. O que que eu escrevi aqui? Sempre que você comprar algo, você vai se lembrar de mim. Sempre que você estiver paralisada querendo fazer algo, você vai se lembrar de mim, dessa história dessas mulheres que simplesmente iam lá e faziam e tinham ótimos resultados. Então, eu gosto de fazer essas anotações. Então, voltando aqui, recapitulando, né? Então, a gente tem um ecossistema multifatorial. Aí me contem aí, está fazendo sentido tudo isso que eu estou contando? Bem, vocês concordam, discordam? Falem aí um pouquinho, porque senão eu libero. Tem a caixa cheia de cadernos. Ei, é bom, né, olhar os cadernos, Daniela? Não sei você, mas eu tenho uns cadernos valiosos aqui, que agora eu estou gostando de escrever livro, vou começar a caçar assunto para escrever mais livros. O que mais? Luana concorda, a mesa está cheia de caderno, muito bem. E a gente vai encontrando coisas valiosas, né? Pelo menos eu vou encontrando muita coisa. E voltando um pouquinho aqui para o nosso assunto. Uma coisa que interfere muito na saúde é a interpretação. Interpretação de um diagnóstico, interpretação de um fato. Um exemplo, né, quando eu recebi o primeiro diagnóstico da fibromialgia, não era fibromialgia. O médico disse: Dona Glaucia, a senhora está com lúpus. Eu digo: lúpus? Aí eu bem, assim, ainda bem que eu não sabia o que era, né? Lúpus. Se eu soubesse, eu ia dizer assim: meu Deus, uma doença incurável, me lasquei, e agora? Aí eu disse: tá, e sim, e agora como é o tratamento? Não, a senhora tem que ir numa reumatologista e tal, assim, assim, assim. E eu tive a sorte a minha prima, ela é reumatologista aqui em Natal. Aí eu fui primeiro a ela, né? Conversei, expliquei. Aí ela disse: não, isso é de família. Aí eu, bem assim, né? Bem, na época eu não era tão meiga como eu sou hoje. Eu tive vontade de esculachar minha prima. Como assim é de família? E eu sempre, olha, isso aí me salva dessas coisas de saúde, né? Eu digo, eu sempre acreditei nesses danados desses superpoderes. O nosso corpo, ele tem um processo de regeneração. A cada 7 dias, troca de pele, troca de não sei o quê. Hoje eu não sou mais quem eu era ontem. Então, ele está em constante regeneração, o nosso corpo. Eu digo, e como é que não cura? Eu cura sim, vai curar, vai dar um jeito. Então, isso eu fui desafiando os médicos, né? Aí eu percebi que não adianta eu dizer nada, né? Uma vez eu disse para a minha cardiologista, eu disse assim, doutora, teve uma época na construção da minha casa, eu fiquei com uma pressão muito alta, porque eu não podia fazer isso com os pedreiros, nem etc e tal. Então, eu realmente o meu corpo denunciou aquela pressão toda, né? Aí eu comecei a tomar medicamento. Eu disse: até quando eu vou tomar esse medicamento? Ela disse: não, é pelo resto da sua vida. Eu disse: como assim? Pelo resto da minha vida? Não, não tem condição não. Quando é que Aí eu disse: a senhora já tem algum paciente que ficou sem usar o medicamento? Ela disse: não. Eu disse: pois, bota meu nome aí na lista, você. E aí eu comecei e realmente fui para a Nutri, fui mexendo, fui melhorando, né? Eu garanti meu réu primário, os pedreiros ficaram todos vivos e a casa terminou. E eu parei de usar medicamento para pressão. Ainda me lembra, né? Diovan, parece. Eu não gravo, não fico gravando muito o nome de remédio. Então, o que que aconteceu? Não uso mais. Tinha o quê? Colesterol alto, de tanta raiva, gordura no fígado, de raiva. Então, assim, prestem atenção
nas emoções que vocês estão tendo, porque isso interfere em todos os órgãos. Essa falta de energia minha é o quê? Meu baço, bichinho, fica sobrecarregado porque eu penso demais. Então, eu tenho que meditar mais do que eu já medito. Então, isso interfere. E o que que eu percebi também em mim, que desde criança eu vivia em estado de alerta, desde criancinha. Eu comecei a investigar, tipo rebobinar o filme. Então, eu vivia em estado de alerta. Meu pai, ele era muito autoritário, ele era militar, eu tinha três irmãos, meninos, eu tinha que me defender deles, porque senão eles iam pegar meus brinquedos, minhas coisas, essas coisas assim. Então, eu, desde criança, eu vivia em estado de alerta, ansiosa, bruxismo, né? Rangia os dentes, né? Ainda tem vestígios, mas fui vendo todo esse movimento. De quê? Do ambiente, aquilo tudo interferia em mim. Tinha prisão de ventre que interferia no meu intestino. E aí eu digo, gente, olha só o histórico, né? Se eu não fosse atrás de ver, eu fui atrás assim, não, como é que eu posso dizer, para botar culpa em ninguém, mas para ver que mudar era a melhor forma. E aí existe uma coisa interessante, que quando a gente está num processo de mudança, deixa eu ver se eu acho aqui o nome, onde é que eu vou achar o nome do negócio? Não, não achei o nome, mas é mais ou menos assim. Eu atualmente estou num processo bem grande de mudança. O que que acontece? Aí eu entro num momento, que é esse nome que eu estava procurando, como se fosse assim, não é um fundo do poço, mas é um momento em que eu entro e parece que nada existe. Eu não tenho propósito, eu não sei quem eu sou, porque eu mudei, é como se fosse uma transição de um vídeo, sabe? É mais ou menos assim, uma transição. É quase um limbo, sabe, Luana? Mas não é bem. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome, que eu acho um nome tão chique. Um nome tão chique. Achei o nome. Isso é porque eu faço terapia, tá, gente? Minha terapeuta, ela é muito. Ela vai assim, além do além. Aí eu estava olhando o trabalho dela e fala em vagotonia. O que que acontece? Eu estou num processo de mudança. E essa mudança é como se fosse um estresse, que eu estou deixando para o passado uma gláusia que hoje eu estou num movimento diferente. Aí eu vou, me empolgo, vou e venho, venho, vou e fico nesse movimento. Só que tem uma hora que vou chamar de estresse, tá? Ele tem uma queda, que ela chama de vagotonia, que é a fase de cura. É igual na homeopatia, é igual na medicina germânica. Acontece o quê? Um momento em que você está na fase de cura, aí parece que vem tudo, né? Eu, por exemplo, eu tratei de homeopatia. O que que acontecia? Vinha os piores sintomas, sabe assim? E que não é fácil passar por essa fase. Mas depois que passa e faz, ai, que maravilha. É como se você estivesse nadando. Eu me lembro do Tiranossauro Rex. Eu estivesse correndo com o Tiranossauro Rex atrás de mim. Eu acho um canto, me escondo e passo num lugar onde não tem mais Tiranossauro Rex, sabe? Então, esse movimento, aí nesse movimento de descida, se eu não soubesse do que acontece, eu ia achar que eu estava com depressão, que eu estava com, como é que eu posso dizer, sei lá o quê, alguma coisa da menopausa, né? Aí vem o quê? Uma tristeza, uma prostração e uma incerteza. Então, esse estresse da mudança passa por isso e vem esse momento, que é a vagotonia, foi o nome científico aqui, que ela disse que é o
sentido biológico do luto. E a vagotonia, ela não é uma fraqueza. O corpo desliga, olha que explicação interessante. Gravem isso aí, anotem aí no caderno de vocês. O corpo desliga a energia para o mundo externo para focar exclusivamente no remanejamento interno e a reparação celular. Então, atualmente, eu estou passando por esse movimento. Então, quando é para fazer alguma coisa diferente, o corpo ele tem um gasto energético um pouco maior, a vontade de não fazer é muito grande. Então, e por que que eu faço? Porque eu sei que é uma fase de cura, que depois eu venho para cá e eu vou ter uma nova identidade. Eu não vou deixar de ser quem eu sou, eu vou ser mais quem eu sou. Então, por isso que muita gente não tem forças para passar por esse processo. Então, isso é interessante a gente ter esse conhecimento com relação à nossa saúde. Me contem aí se vocês já tinham ouvido falar nisso, desse processo de descer, ficar lá, como se estivesse em banho-maria, para depois sair. Se eu não soubesse, e se eu gostasse de remédio, nossa, eu já ia querer um comprimidinho para sair rápido desse movimento. Me contem aí se vocês já tinham ouvido falar nisso, se vocês acham que faz sentido. É, pronto, é isso, Luana. Deve ter outros nomes, né, desse movimento, né, da transformação. E na programação neurolinguística, o que que acontece? A gente não entra muito no processo, a gente já entra na mudança imediata. Então, quando eu passei pelos processos de mudança da programação neurolinguística, às vezes eu me olhava no espelho e não reconhecia, não me reconhecia. Eu tinha que olhar umas fotos e digo, meu Deus, eu era assim, ai, meu Deus, eu era assim. Porque mexe, né? Você mexe com um movimento simples de olhar e muda rápido, né? Como uma cura de fobia rápida. Eu vou até contar uma vez, eu fiz um exercício que é bem interessante para quem tem questão com alimentação, que chama você usar as submodalidades. O que são submodalidades? É você usar o som, uma sensação, os sentidos. E aí eu, por exemplo, eu queria parar de comer pudim, porque eu comia um pudim em um dia, um quindão em um dia, né? Isso para mim era fichinha. Aí eu queria parar de comer doce, né? Da forma exagerada que eu comia. E a gente fez um exercício que era assim: olhava para o pudim, como se num filme, aí ia tirando a cor do pudim. Aí eu dizia, o pudim agora tá sem cor, né? Aí eu ia novamente, fazia a cena, como se eu fosse comer o pudim, e eu tirava mais ainda a cor, eu tirava a calda, eu ia mexendo, como se fosse um filme. Até que esse pudim virou uma gelatina sem sabor, transparente. E quando eu ia comer, não tinha mais sentido. Aquilo ficou registrado. Tanto é que hoje eu até como um pedaço de pudim, uma coisa assim, mas não é mais o mesmo pudim que eu comia antigamente. Então fiz esse exercício até que ele virou uma gelatina transparente. Outro exercício, você distanciar a comida bem longe de você. Eu quero comer, vez por outra eu como chocolatinhos aqui, né? Pegar o chocolate, se eu tivesse compulsão, como eu tinha antes, eu ia imaginar que o chocolate estava bem longe de mim. Botava ele longe, 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 até ele desaparecer. Então, a gente usa recursos de imagem como se eu tivesse um controle remoto de um filme e fazendo esse movimento. E simplesmente a vontade de comer o chocolate passa imediatamente. E aí é com a programação neurolinguística. Inclusive, esse final de semana, eu vou rever, né, que vai ser o módulo de saúde. Então, eu vou trazer bastante ferramentas para as próximas aulas
para ajudar nessas questões de saúde. Algumas a gente consegue rápido e algumas não, porque depende da crença, depende da história da pessoa, né? Não é igual para todo mundo, né? Eu, por exemplo, eu fui com uma palestra sobre saúde lá exatamente na mesma escola de PNL em 2009 e eu saí sem dor. Eu tinha fibromialgia, foi quando eu descobri o que era ficar sem dor. Pronto, aí a partir daí fui fazendo os exercícios para formar a trilha e formar a nova identidade. O que é a Gláucia sem dor? O que ela ganha agora sem a dor? Porque toda doença ela tem um propósito, toda doença tem um ganho. Por mais dolorido que seja, tem um ganho. Eu ganhava muito atestado médico. Nossa, era ótimo. Eu trabalhava com atestado médico, doutor, olha, estou com muita dor, meu Deus do céu. Só que eu não tinha consciência disso, né? Hoje eu tenho. Então, quando eu percebo alguma coisa no meu corpo que aquilo poderia ser chamado de doença ou alguma coisa assim, eu dizia, peraí, o que é que eu vou ganhar com isso aqui, né? O que é que eu vou ganhar? Uma vez eu estava, ai, estou cansada, precisando de férias, não sei o que, não sei o que. Bati o pé, o dedinho, o mindinho, sabe? Que ficou preto. Aí eu parei. Aí eu digo, nossa, se eu soubesse que esse é o dedinho, eu tinha que pensar outro jeito de ter férias, não machucar meu dedo. Então, são esses movimentos que é interessante a gente começar a ter consciência. Parar de cobrar, começar a se priorizar, parar de querer ser forte, de querer ajudar todo mundo, né? A mulher, por natureza, de alguma forma, tem aquela coisa, ah, é a cuidadora, cuida dos filhos, cuida do marido, cuida da casa. Então, hoje em dia, eu faço o que eu quero, quando eu quero, e, e realmente, às vezes, precisa fazer, eu vou e faço. Mas eu era daquelas que queria abraçar o mundo para ser amada, para ser reconhecida. Não era reconhecida, não era amada, não resolvia. E aí eu fui tomando essa consciência. Teve um período que eu fiquei bem grosseira, grossa assim. Você quer dizer o quê? Não. Ah, não quero. Nossa, você quer? Não posso. Aí depois eu fui aprendendo a ser um pouquinho mais elegante. Ah, eu adoraria, mas dessa vez eu estou com essa atividade para fazer. Então eu fui mudando a linguagem para não ter que estar ofendendo ninguém. Então foi um aprendizado. E outra coisa também que acontecia, e eu vejo que acontece muito, é o medo da vulnerabilidade. Então, mês passado, eu estava na formação de PNL, eu estou como monitora. Então, o pessoal, assim, tem muita confiança em mim, eu aplico exercícios, às vezes um colega chega atrasado, eu vou lá e faço a mesma aula que a professora fez, a minha trainee, né? Aí, o que que acontece? Eles me veem como uma autoridade, como uma pessoa que sabe mais do que eles a parte da PNL. E na última formação, aconteceu alguma coisa e que eu chorei. Eu chorei. E eu disse, olha, eu não tenho vergonha de mostrar a minha vulnerabilidade, né? A gente está fazendo umas metáforas lá que ajudam. Quando a metáfora ela fala com o inconsciente e a metáfora ela tem uma estrutura. E nessa metáfora eu estava muito frágil, né? A gente usa um animalzinho, um símbolo para fazer, e eu chorei lá. E aí, pessoal, no final, né? Qual foi o seu aprendizado? Eu aprendi a mostrar a minha vulnerabilidade diante de uma situação aqui que, para mim, é isso. Eu não vou esconder, não vou ficar me fazendo de forte. Então, isso muitas vezes adoece o corpo como adoeceu o meu na época da fibromialgia. Aí, o que que acontece? Deixa eu ver o que aqui, que eu já falei muito. Sim, aí para a gente fechar o tema, né, para ir tendo um encadeamento,
existe o quê? Uma cascata do adoecimento. Existe um movimento. Primeiro, existe um fato, uma situação externa, e ela é neutra, né? A gente é que interpreta. E ela é desafiadora, aquela situação. Então, aí a mente interpreta aquele fato. Eita, interpretei. Eita, lá, como eu disse, lascou. Lascou tudo. Aí o cérebro, ele filtra baseado no meu mapa, no que eu tenho de informação. Que é aquele mesmo evento para uma outra pessoa faz, vixe, que besteira, um negócio desse. Mas eu tenho uma história e eu fiz uma interpretação. Aquilo ali gerou uma emoção, que foi a percepção que eu tive. Então, o evento, aquele evento foi o quê? Uma ameaça para mim. O que que é uma ameaça para mim hoje em dia? Frio, frio. Nossa, quando diz assim, ai, tem aula de PNL, eu digo, ai, meu Deus, o ar-condicionado da sala. Ai, o frio e não sei o quê. Aí vem o quê? Uma história. Eu não posso pedir para desligar o ar, eu vou toda agasalhada, entendeu? Então, acontece algo antes na minha cabeça, por conta do frio, que é algo bem, como é que eu posso dizer? Bem sem sentido, mas é uma ameaça na minha cabeça. Aí o meu corpo, o que é que eu faço quando eu estou lá? Eu estou me desafiando. Aí eu vou me adapto àquela temperatura. Mas o que que acontece? Eu fico no modo de sobrevivência, porque eu ainda estou sentindo frio, estou assistindo a aula, presto atenção mais do que todo mundo, e o corpo, ele tem uma sobrecarga. Mas eu estou me desafiando para saber o que é, para vencer essa questão e melhorar, para eu poder ir e vir quando eu quiser, sem ficar pensando no frio. E se eu deixasse isso tomar conta de mim, ia virar algum tipo de doença, um resfriado ou coisa parecida. Então, eu me adapto, faço uma adaptação e consigo conviver esse período. Então, o que que acontece? As pessoas se adaptam muito, vão se adaptando. Aí tem uma hora que o corpo diz: chega, acabou, não sei o que, e vira uma doença. Ele dá um sinal. E eu aprendi a perceber os sinais. Quando eu noto que tá frio e eu vou querendo assim aquilo, aquela sensação, parece que a bateria vai apagar, aí eu vou lá e digo, Roberta, mexa aqui um pouquinho no ar-condicionado, muda aqui, eu mudo a posição, vou fazer outra coisa. Mas se eu deixar aquilo ali, aí toma conta de mim. Então é aprender a perceber esse caminho para você conseguir sair. E que aquele evento não faça com que gere um gatilho que futuramente vai gerar uma doença. Tolerar demais, aguentar demais. O que será que eu estou precisando dizer? Quem eu estou querendo mandar para a baixa da égua e não mandei ainda? E estou ficando rouca, né? Então é isso, é esse movimento aqui. Eu estou na investigação. Então, esse inimigo interno, a gente precisa aprender que nós é que somos os nossos, nós mesmos, eu mesma sou minha inimiga. E aí eu fico nesse movimento, aprendendo a dizer, não, Glaucia, não é isso, é assim, é tal. Não é um auto-engano, não é um despiste, despistar, mas às vezes eu despisto, sabe? Para poder não entrar muito naquela situação. Mas é você entender que existe uma forma de você sair. Então, eu localizei o que aconteceu, aí eu vou usar uma técnica para desprogramar e vou atualizar a nova situação. Por isso que precisa de repetição, para o corpo aprender esse novo caminho, essa nova trilha cerebral para ajudar a gente a ter saúde. E uma das técnicas que eu utilizo e que tem funcionado muito para mim, a lei da PNL, é a desprogramação neurobiológica. É uma técnica que ela ajuda a criar novos caminhos neurais, conecta a mente e o coração. E eu trouxe até aqui, ó, esses livros de estudos que eu fazia, que eu fiz, de Pak Chopra, Louise Hay, PNL, quem mais? Greg Braden, esses grandes aí da física quântica, né? Todos eles falam conexão mente, coração
e espírito. Então, a programação neurobiológica, desprogramação, ela conecta a mente e o coração. Assim, o meu coração aumenta a frequência e, com isso, eu consigo me conectar com a parte espiritual. Então, sem o espiritual, realmente não funciona tão bem, né? Não é religião, mas essa conexão com o todo, com o Criador de tudo que é. E isso é outra coisa que eu também estou nesse movimento de conexão, de ter mais fé, de perceber que e sair da arrogância, né? Que eu tenho um processo de autocura, mas tenho um poder maior que me ajuda nesse movimento. E a saúde, ela também, ela tanto a doença começa antes do corpo físico, como a saúde. Então, nós temos vários corpos energéticos e que tanto a saúde começa de fora, como a doença também, né? Eu tive um professor, ele é médico, astrofísico, sei lá, físico, é tanta coisa que ele é, que ele é daqueles médicos que os médicos dizem assim, ah, fulano está com câncer, não tem mais jeito, manda lá para fulano. Aí ele falava assim, que a gente, nós já viemos, né, com umas 10.000 doenças nos campos. Aí, o que que acontece? A gente acessa aquela frequência, acessa, 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 de acordo com a nossa frequência, porque já que tudo é energia, então a gente vai acessando. E o que que é interessante a gente ter? Parar de ver a questão como como eu falei, de ficar enxugando o cano furado, né? Procurar a origem e a gente mesmo, investigando, meditando, a gente consegue descobrir a origem, como se fosse voltando o filme, voltando a história, e, nos mínimos detalhes. Então, isso ajuda muito. Então, eu sou muito assim de investigar, adoro filme de investigação, Sherlock Holmes. E aí, do mesmo jeito, é com a nossa saúde. E quanto mais a gente tiver essa consciência e esse despertar das coisas, mais a gente vai ter saúde, mais a gente vai ter bem-estar, porque a medicina tradicional é um paliativo, ela ajuda, nossa, salva vidas, eu não sou contra. Mas quanto menos medicamento eu puder usar, melhor é para o meu corpo, para a minha saúde. Então, o que que é interessante? A gente ir começando a gente mesmo ser os nossos tratadores, nós sermos terapeutas de nós mesmos, com essa consciência, com essa busca, porque o corpo ele não adoece por acaso. Então, eu quero trazer esse recado para vocês. Tem a minha experiência, a minha história com a fibromialgia. E quem ainda tiver interesse, né, quero até pedir a permissão de vocês para falar do meu livro, que ainda está com valor de lançamento, que é R$ 9,99 na Amazon. É um livro digital. Você, para ler, você pode baixar o Kindle no celular ou ler no computador, de forma, não precisa pagar pelo Kindle, só pelo livro mesmo. Só paga pelo livro. E tem uma história bem acolhedora, bem, não é falando assim de doença, né? Tem os movimentos, tem coisas assim bem, como é que eu posso dizer, íntimas da minha história, e que foi com essa história toda da fibromialgia, de tanto que eu estudei, foi o que me tornou terapeuta e poder trazer esse recado. Ah, Dai, é doutor Marco Marcondes, eu adoro, ele é um médico sensacional. Então,
esse movimento, eu tive grandes mestres, né, me ajudando nesse caminho da medicina quântica, da física quântica, dos florais, tudo que é quântico, os florais quânticos, né, para ajudar na saúde e para a gente poder conviver com uma vida sem remédios, que é o meu lema, saúde sem remédios. Então, muito agradecida por vocês estarem aqui e estou aberta a perguntas, caso vocês tenham algumas. Olha aí, foi menos de uma hora. Doutor Marco Marcondes, eu adoro as gravatas que ele usa. Não sei se Daia chegou a ver. Nossa, e tem hora que ele diz uns negócios assim, bem, o povo não gosta muito, não, que ele dá umas coisas assim, bem, eu digo que é na jugular, né? E ele é muito brincalhão, eu gosto, muito inteligentíssimo. Pois é, senhoritas. E tem uma outra novidade, deixa eu só contar rapidinho aqui, que é o diagnóstico energético de saúde, que é um mapeamento aqui. Esse mapeamento da saúde, aqui a gente identifica quais são os níveis de consciência da alma. Então, a gente consegue fazer um diagnóstico de qualquer questões de saúde, qualquer doença. E a partir daqui, a gente também identifica o tratamento, a sequência do tratamento. E aí, numa próxima oportunidade, eu vou fazer e oferecer. E quem já quiser conhecer, nossa, eu quero conhecer, quero saber como é que é esse diagnóstico aí, que a gente faz e identifica. Deixa eu até ler aqui, ó. Quando a pessoa está no despertar, o que que acontece com a saúde dela? Ela tem uma dor recorrente, busca culpados, tem apego ao passado, é uma pessoa que se vitimiza, tem mágoas acumuladas e resistência à mudança. Ou seja, ela está ali no movimento como se fosse uma alfabetização. Ainda não tem a consciência da saúde. Então, tudo é fora. Na parte do que você está no nível já de expansão, então você já tem uma conexão espiritual, você tem energia, pode ter energia drenada, excesso de estresse e não tem propósito. Então, a gente vai fazendo o tratamento e a pessoa vai evoluindo a partir do tipo de tratamento. E o tratamento ele é feito na parte da saúde, no todo, né? Com a família espiritual, DNA, equilíbrio, a parte sistêmica, ambiente, emoções. Então, eu digo que é um tratamento completo de tudo e que a gente vai tratando a partir e é personalizado, de acordo com cada pessoa. Então, se algum de vocês tiver curiosidade, eu posso mostrar de forma mais detalhada e fazer uma demonstração para vocês verem como funciona. Isso aqui é uma placa radiônica, eu uso o pêndulo, né, para identificar. Ok, gente, foi muito valioso estar aqui com vocês. Alguém tem alguma pergunta? Eu não deixo fazer, né, as perguntas. Eu disparo aqui falando. E me contem aí uma palavra, como foi para vocês. Se quiserem falar, pode abrir o microfone ou então escrever no chat, para a gente encerrar aqui. Uma palavra. Reflexivo, Daniela. Ah, e Daiane também falou que o livro é leve e divertido. É divertido mesmo. Eu me inspirei na minha tia, a gente estava conversando na calçada. Sempre bom ouvir, obrigada. Parabéns, obrigada. Ok, Miriam, estamos aprendendo, né? Estou aprendendo muito aqui com vocês. E à disposição. Então, um cheiro grande
E hoje, fazer aqui uma previsão. Hoje é o dia mais incrível do mundo, do ano, o dia mais poderoso. Tem como é? Eclipse solar. Então, faça um pedido que todos os seus desejos serão atendidos aqui na minha bola de cristal. Cheiro, queridos. Até a próxima.